Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 01 de Atualidades 2022. E o tema de hoje é falarmos sobre o Brasil na economia mundial. Basicamente, fique ligado que nós somos um país extremamente representativo no panorama internacional. Além de termos um enorme território, somos o quinto maior território do mundo, nós somos também uma das maiores economias mundiais e sexta população. E podemos, inclusive, falar que somos um país emergido. Como assim? Na Divisão Internacional do Trabalho, DIT, nós temos a classificação entre países desenvolvidos, que são a origem do capital e tecnologia, e países subdesenvolvidos. Aqueles que são industrializados e se industrializaram após a Segunda Guerra Mundial, nós chamamos de emergentes. Entre os mais representativos temos os BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e South África, África do Sul. Então, eu gostaria de contextualizar, por exemplo, os impactos da guerra da Ucrânia no agronegócio brasileiro. Somos um dos grandes players internacionais, somos um dos maiores produtores em diversos produtos e nós dependemos da importação de fertilizantes. Como assim? Basicamente são feitos de fosfato, que é um mineral bastante explorado, e importamos da Europa. Então, bastante explorado no leste europeu, na Rússia. E olha só, 26% das importações brasileiras vem direto da Rússia, 32% do Canadá. No entanto, olha só, 18% da Bielorrússia. Então, esse bloco, do leste europeu e Rússia, ele é muito importante e, claro, a guerra da Ucrânia impactou diretamente a produção, a distribuição, fazendo encarecer o preço dos fertilizantes. Então, enquanto impactos imediatos, simples e objetivos da guerra da Ucrânia, podemos identificar não só a disparada do preço do petróleo, e isso comprometendo toda a economia e cadeias produtivas ao redor do mundo, mas especialmente aqui vamos pensar no fertilizante. E o Brasil, temos jazidas? Sim, temos e são bastante abundantes, no entanto, pouco exploradas e só tem uma mina que exploramos fosfato no Brasil, potássio no Brasil, que fica no estado de Sergipe, beleza? Então anota aí, Sergipe o único produtor. E qual que é uma das grandes polêmicas que tem acontecido? Por exemplo, as pressões para que possamos explorar o potássio em terras indígenas. Então, o assunto é muito quente, tem de tudo para ser cobrado em todos os exames aplicados, seja nos grandes concursos, seja no Enem, seja nos vestibulares, em todos os exames em geral, que façam questões de atualidades, geografia, conhecimentos gerais. Esse é um tema quentíssimo, falarmos da exploração ilegal do garimpo em terras indígenas e toda a pressão econômica para que possamos explorá-las, bem como as unidades de conservação, tá bem? Então a guerra na Ucrânia explodiu o preço do fertilizante e ocorre, portanto, uma pressão dos setores interessados na exploração desses minerais lá no Amazonas, estado do Amazonas, beleza? Então, é isso aí. Continuando, pessoal, olha só, além deste mapa muito bacana e importante, que você pode procurar lá no meu Instagram, no @professor Sérgio Henrique, está postado para você no feed, de forma simples, para que você possa baixar para estudar e tenha ali de fácil acesso tanto um texto base, quanto também um mapinha. Então, pensando aqui no que acabamos de mencionar, veja só a notícia: governo faz ofensiva para liberar mineração em terra indígena. E aqui podemos observar os dois destaques, é justamente aqui no estado de Sergipe, o menor território brasileiro, e no estado do Amazonas, beleza? Então, guarde essa relação simples e direta e falando de preços internacionais das nossas commodities. Primeiro passo, lembre-se, o que são commodities? São produtos de baixo valor agregado. Então, ao falarmos de milho, ao falarmos de soja, grãos em geral, e também os nossos minerais metálicos são commodities. Isso explicará por que nós temos uma produção tão abundante, por que a produção do agronegócio em geral ocupa tanto espaço territorial no Brasil, porém, nas exportações e na composição do nosso PIB, melhor, vamos focar na composição dos valores adicionados ao nosso PIB. Apesar do agronegócio ocupar um espaço muito grande, movimentar a economia de diversos municípios, é o menor valor adicionado ao PIB. Como assim? Cara, entre 65% e 70% do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, ele é
proveniente do setor terciário, ou seja, do comércio e dos serviços. Isso é uma característica dos países na nova ordem mundial. Como são economias muito urbanizadas, também são muito terciarizadas, ou seja, possuem uma grande participação dos valores adicionados ao PIB do setor terciário, comércio e serviços, que também é aquele que mais emprega a população, beleza? Então, por mais que seja muito importante, ocupe muito espaço, é commodity baixo valor agregado, por isso o menor valor adicionado ao PIB, beleza? Claro, então, primeiro valor adicionado ao PIB, comércio e serviços, terciário. Segundo valor adicionado ao PIB, indústria. E aí, claro, podemos destacar a nossa indústria, não só mineral, mas da construção civil. E olha só, indústria automobilística, estamos entre os países, né, que temos aí grandes montadoras e é um fator essencial para a industrialização no nosso território. Até os anos 90, a indústria automobilística ficava concentrada no Sudeste, especialmente São Paulo e Minas Gerais. De lá para cá, temos um processo de desconcentração industrial no nosso território. Então, muitas montadoras, elas abriram suas unidades fabris lá no Centro-Oeste. Por exemplo, a Mitsubishi e também a Hyundai, assim como aquela, né, fábrica de tratores, John Deere, elas ficam no estado de Goiás. Olha só, Catalão e Anápolis, dois polos no Centro-Oeste da indústria automobilística, beleza? Assim como também temos a indústria automobilística que foi para a região Nordeste, processo de desconcentração industrial. A Fiat, né, que produz o Jeep, por exemplo, na região metropolitana de Recife, no município de Goiânia. E quando ocorreu o início da pandemia, nós tivemos tristes notícias de retiradas de investimentos internacionais. E aí, 2021, um baita impacto na economia brasileira, porque a Ford Motors desmontou as suas unidades fabris, 3 fábricas. Isso é um baita impacto, né? Desmontou uma em Taubaté, uma em Camaçarina, Bahia e outra em Horizonte, no Ceará. Isso, então, pode configurar o que nós chamamos de desindustrialização para alguns autores e está ligado aí também ao processo de desconcentração industrial, né, que saíram do Sudeste de São Paulo e foram para Centro-Oeste e Nordeste. Tudo bem? Então, olha só. Tudo isso vai explicar a importância, né, do nosso setor secundário, segundo o valor adicionado ao PIB. Agora, olha só, falamos de agronegócio, muito espaço, muitos investimentos, toma conta aí dos noticiários, somos muito dependentes da produção de grãos e também cana-de-açúcar, por exemplo. Mas esse baixo valor agregado é porque mesmo já decorou, commodities têm baixo valor agregado. Agora, olha só, ao falarmos de etanol, estamos falando aí de um combustível alternativo que foi desenvolvido, né, por tecnologia nacional. Olha só que interessante, lá na década de 70 ocorreram as 2 grandes crises do petróleo. Então, coloca aí nos comentários se você quer mais detalhes sobre essa crise que foi importantíssima para a reorganização da economia mundial. Olha, quando falamos em neoliberalismo ou falamos em toyotismo, né, essa forma de organizar as fábricas na nova ordem, isso tudo aconteceu nos anos 70 como uma resposta às crises do petróleo, tudo bem? Então, olha só, o combustível disparou o preço devido à guerra da Ucrânia, mas já vinha, né, passando por aumentos há um bom tempo. A política de preços adotada pelo Brasil, que é um produtor, né, estamos aí entre os 20 produtores mundiais, temos reservas expressivas, bem distante das grandes reservas mundiais, mas reservas expressivas. Exploramos principalmente no mar, né? Então, Bacia de Campos é a maior produção no Rio de Janeiro, depois Bacia de Santos em São Paulo e, claro, temos que nos lembrar da Bacia de Petróleo do Pré-Sal, beleza? Então, o preço do petróleo no Brasil, ele é vinculado a políticas públicas que fazem com que nosso petróleo seja negociado pelos preços internacionais. Isso é uma forma de planejamento, enfim, você tem várias formas de organizar a política de preços, né? Então, entre as razões da disparada está o conflito internacional na Ucrânia, né, que, claro, pela Rússia ser um grande, poderoso produtor de petróleo e gás natural, diretamente impactou o preço dessa commodity. Então, explodiu, beleza? E isso arrastou para cima o preço de todos os produtos, né, provocando inflação nas cadeias produtivas e também do etanol, tá bem? Então, quando foi a colheita em 2021, ela foi de baixa qualidade, foi escassa devido a longas estiagens, tá? Então, cuidado, as secas já impactam as produções, né, agrícolas do Brasil.
Então, somado aos preços altos do petróleo, mais guerra da Ucrânia em 2021, 2022, mais uma péssima colheita da cana em 2021, nós tivemos uma alta do preço do etanol combustível. Lembra? Tecnologia totalmente brasileira, resposta às crises do petróleo na década de 70. Olha só, era governo Médici, quando foi feito o Programa Nacional do Álcool, o Pró-Álcool, beleza? Então, olha só, a nossa manchete 2022, início da colheita da cana, derruba preço do etanol nas usinas. Então, aqui temos uma notícia, né, de maio de 2022. Simples efeito da oferta e procura. Como os preços estavam altos esse ano, logo que começou a colheita, o preço caiu, porque aumentou a disponibilidade de produtos, fazendo o preço cair, tudo bem? Então, olha só, pessoal, Volkswagen, que é a principal montadora que temos no Brasil, de origem alemã, veio para cá e aumentou a sua produção lá nos anos 50, no período Juscelino Kubitschek. Tá lembrado? O tal do plano de metas, né? Ele queria industrializar o Brasil 50 anos em 5. E, de certa forma, podemos falar que ele teve sucesso, pois a economia ela cresceu muito e se industrializou bastante. Não só vieram muitas montadoras, né, multinacionais, Volkswagen montadora, a política de multiplicação das rodovias, integrando o território nacional. Até os anos 50, o Brasil era uma economia de arquipélago. Centros de desenvolvimento pouco integrados entre si. Depois disso, a economia brasileira passou a ser integrada pelas políticas rodoviaristas. Olha só, plano de metas década de 50 gerou uma lógica de ocupação do espaço, produção, ocupação do território através de grandes obras. Isso continuou, né, nos governos militares, por exemplo, no chamado milagre econômico, né, a ocupação da Amazônia, a construção das grandes usinas, né, obras faraônicas, enfim, tá? Então, lembre-se que a indústria automobilística, ela se desenvolveu bastante vinculada à priorização dos automóveis para circularem nas rodovias. Olha que interessante. Os anos 50, auge, né, do início das políticas rodoviaristas e o início da decadência das ferrovias. Você pode fazer essa associação direta, tá? JK, rodovia disparou, no entanto a ferrovia encalhou, né? E olha só, nos anos 90, no início do governo Fernando Henrique Cardoso, depois da abertura econômica feita por Fernando Collor, então lembre-se que o neoliberalismo no Brasil foi no governo Collor, tá? E foi aprofundado no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, olha só, Brasil na economia global, esse momento aí é muito importante, tá bom? Então, Volkswagen é uma das mais expressivas montadoras mundiais e muito importante, né, para a história da industrialização do Brasil. Beleza? Agora é o seguinte, cara, 40% de toda a produção manufatureira industrial de automóveis, ó, toda a produção industrial de automóveis, ela é exportada, tá bem? Então, nós consumimos uma parte expressiva desses automóveis aqui no Brasil. Então, perceba uma coisa, diferente do que acontece na Ásia, que as economias são organizadas para produzir barato e exportar para o mundo, aqui no Brasil somos grandes consumidores daquilo que produzimos. Isso vai ajudar a explicar um dado que é o seguinte, o Brasil ele tem exportações pouco representativas no comércio global, pouco representativas mesmo. Isso, por um lado, se parece negativo, pense por outro positivo, é porque o nosso mercado interno consome a maioria daquilo que produzimos, tá? Então, pensando em automóveis, né? 2022 dispararam os preços, inclusive aumentaram os preços de todos os automóveis, especialmente dos automóveis de alto padrão, automóveis de luxo, e isso, claro, levou, né, a toda uma inflação aí dos veículos. Mas pouca gente consegue associar que uma das grandes razões para a crise no setor automobilístico, né, esse grande aumento dos preços, está ligada à tal da crise de chips. Olha só, pessoal, como assim? Montadoras foram atingidas por escassez de semicondutores
e interrupções na cadeia produtiva de suprimentos. Lembre-se que toda vez que estivermos falando, né, de economia global, nós estamos falando de uma cadeia produtiva. Então, se lá num país emergente, né, que exploramos as commodities, por exemplo, os metais, que são utilizados para semicondutores, né, nós temos então uma diminuição na oferta de matéria-prima para os chips, diminuição na produção dos chips, o que repercutiu nesta inflação do setor, encarecendo tudo, especialmente, né, encarecendo aí a produção lá na China, que é um dos lugares que precisam muito aí dos chips para a produção automobilística e fez o negócio disparar o preço, beleza? Então, você estava ligado nessa crise dos chips? Então, se estava, comenta aí, né? Coloca aí nos seus comentários, entre em contato comigo no Instagram e lembre-se, pode colocar aqui as suas perguntas e impressões que responderemos todas, tá? Então, olha só, é isso aí. Ficou atento na nossa crise dos chips e que nós exportamos em torno de 40% dos automóveis e consumimos o restante. E olha só, é importante também você se lembrar que as cadeias produtivas dos automóveis na América Latina, elas têm uma comunicação grande entre si. O Brasil e a Argentina são grandes parceiros comerciais. Fazem parte do Mercosul, né? São os países fundadores do Mercosul lá em 91, pelo Tratado de Assunção. Olha que interessante, 1991 é considerada a data-chave, o marco para o início da nova ordem mundial, para o início da globalização, pois foi quando acabou a Guerra Fria, tá bem? Então, guarda aí esse momento importante, tá? Década de 90, início da globalização, quando aconteceu a proliferação de blocos econômicos, por exemplo, a formação do Mercosul, beleza? Então, Brasil e Argentina são os grandes países do Mercosul que controlam a economia, claro, a mais poderosa economia da América Latina. O maior parque industrial da América Latina, seja na construção civil, seja no setor automotivo, é, sem dúvida nenhuma, o Brasil. Depois é o México, depois a Argentina. Então, no Mercosul, a principal mercadoria que é comercializada entre Brasil e Argentina, além dos grãos, né, vamos pensar nos de maior valor agregado, são produtos do setor automobilísticos, autopeças principalmente, importávamos muita carga, né, caminhões de carga e autopeças, exportávamos, né, os automóveis de luxo. Com a saída da Ford, olha que interessante, ela saiu do Brasil, mas continuou produzindo lá na Argentina. A retirada das fábricas do território brasileiro tem menos a ver do que falta de incentivo do que com as estratégias globais da Ford Motors, beleza? Então pensa que no caso da Volkswagen é um bom exemplo, parte da produção automobilística no Brasil, pensa no Gol, é produzido aqui e é exportado para o México, olha só. Lá no México, recebe trava, né, alarme, airbag e vários, né, componentes que aqui no Brasil são considerados adicionais e lá faz parte dos modelos básicos e é vendido por um preço menor que o do Brasil. Aí tem várias razões para explicar isso. Uma delas é o tal do custo Brasil. Já ouviu falar no custo Brasil? Boa parte das mercadorias comercializadas aqui tem um preço maior do que no resto do mundo, porque o mercado brasileiro paga. Simples assim, tá? E além, né, desse elemento aí do custo Brasil, temos o destino do mercado, né? Qual é o mercado que se destina à produção? Como aqui no Brasil e Argentina a produção é especialmente voltada para os países do Mercosul, a exigência com o veículo é menor do que no mercado dos Estados Unidos e a produção mexicana é para abastecer o mercado de lá, beleza? Então, pessoal, fica a dica aí, ligado na crise dos chips, tá? E como que nós podemos explicar o carro produzido no Brasil ser mais barato que vendido para o México e lá ser mais barato. Então, custo Brasil, lembra disso e, né, o destino, o mercado a que se destina. Sobe, desce e continua, mas preços dos grãos se mantêm em patamares altos. Pessoal, guarda isso. Se você quiser, você pode procurar aqui no nosso canal. Nós temos um vídeo especial, a alta dos preços das commodities no século XXI, tá? Você pode procurar aqui em algum lugar na tela, vou deixar o card para que você possa ter acesso aí a esse vídeo mais específico. Lembre-se, lei da oferta e da procura sempre vai explicar a oscilação dos preços. Tranquilos?
Agora, é importante termos em mente que o que faz o preço ficar tão alto das commodities é a demanda internacional. E o século XXI, especialmente até 2015, foi um boom, alguns chamam até de bolha, né, dado o tamanho da valorização que aconteceram das commodities, especialmente as commodities minerais, né, como ferro, tá? E principalmente, acima de tudo, das commodities agropecuárias. Então, como que nós podemos explicar isso? A alta internacional do preço das commodities, tá? Tanto grãos quanto minerais metálicos, você deve, anota aí, tá? Devido à demanda dos países asiáticos. Então, me refiro aqui a China e Índia, tá? A China e Índia. Então, a alta da demanda internacional provocou uma alta dos preços e tudo isso capitaneado pelo consumo dos países emergentes, especialmente China e Índia, e fique atento, olha só. Há muitos e muitos anos atrás, quando eu me preparava para as provas, você tinha umas fake news que eram assim, nossa, fui comprar um tênis, tinha um bilhete pedindo socorro dentro de um tênis, né, de um chinês pedindo ajuda por estar sendo escravizado. Cara, além de fake, né, isso daí não existe mais. Lembre-se que um fenômeno que deve ficar atento é o fortalecimento da classe média dos países emergentes, especialmente da classe média chinesa. Tem especialistas em economia mundial que apontam que daqui 30, 40 anos, algumas décadas, o mercado interno da China tem se fortalecido tanto que eles vão passar a consumir a maior parte daquilo que produzem e deixariam, assim, de ser uma plataforma de exportação, papel que ocupam na divisão internacional do trabalho atualmente. Então, guardou aí, apesar do sobe e desce do preço dos grãos, eles continuam altos, beleza? E uma pergunta, você sabe qual é o destino dos grãos produzidos no Brasil e no mundo? É principalmente para a alimentação animal, é para fazermos ração. E olha só um tema quente, importante. Crise do clima vai afetar cadeias de exportação do Brasil, diz relatório. A adaptação às ameaças ambientais tem ficado em segundo plano, embora o problema já seja perceptível, dizem os especialistas. Então, olha só, ao falarmos de crise do clima, afetar exportação, nós temos diversos elementos para analisar. Eu quero que você associe ao quê? Primeiro, claro, falamos de aquecimento global em termos globais mesmo, tá? Você tem uma alteração da dinâmica climática. O que significa isso? Lugares em que chove muito pode passar por longas estiagens e lugares de grandes estiagens pode mudar, né, totalmente o comportamento meteorológico e ocorrerem grandes tempestades. Expansão das áreas de desertificação no planeta, hein? Fique atento, a principal área de desertificação do planeta fica no sul do deserto do Saara, numa região de transição do deserto para a savana, que nós chamamos de Sahel africano, a região mais pobre e instável do planeta, onde nós temos mais hostilidades à vida humana, guerra civil, terrorismo, fome e grandes epidemias, tá bem? Então guarda que lá é a grande região de desertificação do planeta e tem até um projeto, né, que já é construído um cinturão verde ao sul do Saara para tentar diminuir a proliferação das áreas desérticas. Lá, né, a transição ali da savana depois da transição, temos a floresta equatorial do Congo. Lá também é muito ameaçada e é considerado um hotspot mundial, ou seja, áreas de mega diversidade com mais de 2/3 desmatados e correm risco de desaparecer. Por isso, são áreas prioritárias para a preservação ambiental. Então, olha só, ao destruir as florestas equatoriais do planeta, porque, por exemplo, na Ásia de monções, Malásia e Indonésia também são florestas, naturalmente também são hotspots. E o Brasil? 2 hotspots, a Mata Atlântica e o Cerrado. A Mata Atlântica se tornou hotspot, áreas com risco de desaparecer, de mega diversidade, com mais de 2/3 desmatados, primeiro devido ao processo de ocupação que aconteceu, né,
ao longo da colonização que começou pelo litoral. E o cerrado você deve associar à expansão da fronteira agrícola no século XXI, capitaneada aí pelos grãos, né, pelas sementes transgênicas que avançaram sobre o centro-oeste e hoje carcomem as bordas da floresta amazônica. E esse processo de expansão da fronteira agrícola pode ser relacionado diretamente com uma série de conflitos que acontecem no espaço da Amazônia hoje. Por exemplo, a expansão das atividades ilegais de desmatamento e garimpo em terras indígenas e unidades de conservação. Nossa, o que tem a ver com o clima? Olha só, eu quero que você associe duas coisas. Primeiro, aqui no Brasil, a grande pegada são as estiagens, ou seja, as secas muito prolongadas e também o desequilíbrio, chuvas muito fortes. Chuvas que têm provocado impactos antrópicos muito profundos, né? Por exemplo, podemos pensar aí nas grandes tempestades que destruíram Petrópolis, aquelas tempestades um pouco antes de Petrópolis, né? Que assolaram aí a Bahia, norte de Minas, o sul do estado, o sul da região Nordeste como um todo foi muito afetado, a região sul do Brasil, muitas tempestades, tá? Então isso pode ser associado por alguns especialistas, lembrando que é um tema que tem grandes debates, com desequilíbrios climáticos, chuvas muito fortes e estiagens. E agora eu quero que você faça uma ligação que, se cai numa prova, você vai ligar e mandar aquele abraço, que é o seguinte: o desmatamento. Anota essa, hein? O desmatamento do Cerrado e da Amazônia. Desmatamento do Cerrado e da Amazônia. O Cerrado é a caixa d'água do Brasil, ou seja, são áreas de nascentes. O Cerrado fica, né, é o segundo maior bioma do Brasil, somente menor que a Amazônia, ocupa quase todas as regiões, né, só não temos Cerrado na região sul, e é uma vegetação arbóreo-arbustiva com raízes muito profundas. Essas raízes muito profundas, nós damos o nome de xeromorfismo, e elas têm um importante serviço ambiental, que é permitir a infiltração da água no subsolo. E agora você já sabe, o Cerrado é a caixa d'água do Brasil por isso. É uma área de nascentes, muitas nascentes. Por exemplo, a bacia do Rio São Francisco tem nascentes no Planalto Central, no Cerrado, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do Paraná, do Rio Paraná, né, na sua região ali do Rio Paranaíba, o Paraná de Riba, limite ali de Minas Gerais, né, Triângulo Mineiro com Goiás. Então é tudo região de Cerrado e de nascentes, tá? Então, as raízes xeromórficas permitem a infiltração d'água no solo. O Cerrado, ele tem duas estações, né? Que é o tropical típico. O verão é chuvoso e o inverno é seco. Então, durante o verão, chove, a raiz permite a infiltração d'água no solo, reabastecendo os lençóis freáticos e recarregando as cabeceiras dos rios. Com o desmatamento, o que acontece? Desmata e diminui a infiltração. Guarda isso, hein? Desmata, diminui a infiltração. Como consequência, a água bate, espirra e escorre, provocando um aumento do escoamento superficial, ou seja, das enxurradas. Percebeu? Desmatou, enxurrada vai destruir o solo, vai acelerar o processo erosivo e a formação, por exemplo, de fendas, uns buracões que nós chamamos de vossorocas, avançadas linhas de erosão, beleza? Acelerou a erosão, a água não infiltrou. Se a água não infiltra, não recarrega o lençol freático, não reabastece as cabeceiras dos rios, repercutindo numa queda da vazão que diminui tanto que até mesmo impacta a produção de hidroeletricidade. Ah, viu, cara? É um dos fatores que aumentou o preço da conta de energia elétrica. E a vazão diminui tanto também que até mesmo compromete a navegabilidade dos rios, fazendo encalhar as embarcações. Então, aqui nós fazemos essa associação do desmatamento do Cerrado com a nossa crise hídrica e energética.
a nossa crise hídrica e energética. E o desmatamento da Amazônia, ele compromete um mecanismo climático, cara, que é muito fantástico, e gostaria de saber a sua opinião. Você quer uma aula específica sobre o tema os rios voadores da Amazônia? Se você quiser, coloca aqui nos comentários, é um tema muito quente, está entre as grandes apostas, né, para os exames nos próximos anos. E claro, se você falar que está afim daquela aula sobre os rios voadores da Amazônia e como que o desmatamento compromete as chuvas no Brasil, coloca aqui nos comentários, beleza? Então vamos lá. Os rios da Amazônia são um mecanismo meteorológico que a Amazônia funciona como uma bomba d'água que absorve a umidade do oceano. Os oceanos, diferente do que muita gente pensa, são quase desérticos em sua atmosfera, porque chove muito pouco. Por quê? Nos oceanos temos déficit hídrico, evapora mais água do que chove. E aí a Amazônia faz parte desse mecanismo que atrai água para o continente, que tem superávit hídrico, balanço hídrico positivo, porque chove muito mais do que evapora. Então essa umidade toda circula pela Amazônia e as grandes árvores, que chegam até 60 metros, realizam trocas diárias de até 1.000 litros cada uma. Então é a evapotranspiração da floresta, né, que é um dos mecanismos que permite a circulação da água, que atravessa todo o Brasil, cara. Olha só, a Amazônia atrai a água e circula, não atravessa para o Pacífico, porque tem a Cordilheira dos Andes, vai até a região sul e volta para o centro-oeste. Então, Amazônia, centro-oeste, região sul, volta para o centro-oeste. Isso explica, olha só, anotem por que não tem um deserto lá no centro-oeste brasileiro. Se compararmos as mesmas latitudes ao redor do planeta, veremos que todas as mesmas latitudes que o nosso centro-oeste são regiões desérticas. Nosso vizinho Chile é o deserto do Atacama. Lá na África temos o deserto da Namíbia, tá? E o deserto de Kalahari. Na Austrália, que está na mesma latitude do centro-oeste brasileiro, temos o grande deserto australiano, também chamado deserto de Vitória. Só não tem um deserto no nosso centro-oeste e isso é explicado pelos rios voadores, que fazem as chuvas, durante o verão, beleza? Claro, são diversos mecanismos meteorológicos, entre eles os rios voadores, que influenciam até as chuvas em São Paulo. Um dos grandes cientistas por trás dos estudos sobre esse mecanismo fala que, num futuro breve, esse padrão aqui é tão bem definido que em breve nós poderemos criar um imposto para os desmatadores da Amazônia devido às estiagens que acontecem no estado de São Paulo. Olha só que interessante, tá? Então, guarda aí a dica, o desmatamento da Amazônia está impactando os rios voadores e é um dos mecanismos que alguns, cientistas têm associado ao aumento das estiagens. Então, a crise do clima vai afetar cadeias de exportação do Brasil potencialmente, tá? Adaptações às ameaças ambientais têm ficado em segundo plano, embora o problema já seja perceptível. Agora, em termos geopolíticos, pense assim, o Brasil ele tem muito a perder com isso, porque se muda o clima, os regimes de chuva, isso impactará nossa produção e exportações. Especialmente se problemas graves como a desertificação aumentarem, Agora, globalmente, imagine qual país será o mais beneficiado com um grande aquecimento global ou uma mudança meteorológica profunda, a Rússia, porque como ela é o maior território do planeta, tem solos férteis, lembre-se disso, é o solo negro, Chernozem, solos de pradarias especialmente, e com o aquecimento global, a Rússia vai ficar mais quente e aumentar as áreas agrícolas, olha que interessante. Então é isso aí, tá? Guarde esse detalhe da Rússia e vamos para a nossa próxima manchete. E olha aí. Na verdade, vamos agora olhar esse mapa, Fechamos as manchetes aqui para finalizarmos o posicionamento do Brasil no mundo. Olha só que legal, cara. É o quinto território. O primeiro é a Rússia. O segundo maior território do planeta, o Canadá. Terceiro maior território, China. Quarto, Estados Unidos.
Então perceba que somos o maior território nacional ao sul do globo, tá? No nosso sul subdesenvolvido. E na Divisão Internacional do Trabalho fala muito assim, né? O norte estão concentrados os países desenvolvidos, origem do capital e tecnologia, o sul subdesenvolvido, né? Então não é, quando você fala norte desenvolvido e sul subdesenvolvido, não é só geográfico lugar, é geográfico desenvolvimento. Por exemplo, Austrália e Nova Zelândia estão no hemisfério sul, mas pertencem ao norte rico, tá? Então olha só, somos o 5º território e com uma vantagem sobre os outros. Perceba, né, que a maioria dos grandes territórios estão no hemisfério norte, onde estão as maiores massas continentais, tá? E o Brasil, apesar de 5º, é o que tem mais áreas ecúmenas, áreas cultiváveis que são fáceis de serem ocupadas pelo ser humano para a prática de agricultura, entre outras atividades essenciais para a nossa existência, beleza? Então, de olho aí, no Brasil, o nosso 5º território mundial e a 6ª população. Se considerarmos o tamanho do Brasil, olha só, cara, aqui estão todos os principais países aí da Europa, dentro do território brasileiro. Então, todo o continente europeu, incluindo a Rússia, tá? É percentualmente pouco maior que o Brasil, tá? Então, é um país com dimensões continentais e áreas ecúmenas, muitos solos produtivos. E isso, né, tem a ver também com a disposição longitudinal do Brasil, norte e sul. Como está distribuído o nosso território, principalmente no sentido norte e sul, temos maior variação climática, né? Porque olha só, no Equador é o clima equatorial. Aí se você vem em direção ao sul, você passa pelo clima tropical, até chegar no temperado, por aí vai, tá bem? Então, aqui podemos ter uma dimensão do tamanho do território do Brasil e só para efeito de comparação, olha só o nosso território comparado com a Rússia, tá? Essas linhas vermelhas, elas todas têm o mesmo tamanho. Então, por exemplo, podemos comparar as distâncias que nós temos médias, né, entre norte e sul do Brasil, tanto a distância, né, leste-oeste, quanto norte e sul, do Caburaí ao Chuí, do Monte Caburaí, em Roraima, até o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, nós temos uma distância equivalente de Lisboa a Vladivostok, tá? Opa! Então, não estou conseguindo ler aqui, pessoal. Olha só, vou deixar aí o nome do município para vocês, tá? Então, as distâncias que nós temos no Brasil, de norte a sul, são equivalentes a distâncias para que possamos percorrer todo o território da Europa, beleza? Então, a distância do Oiapoque ao Chuí, ou do Caburaí ao Chuí, é mais ou menos equivalente, tá? Pelo menos a Lisboa, Moscou. Aqui podemos observar um pouco da balança comercial do Brasil, e aqui temos os nossos maiores parceiros comerciais. De longe, quem são os grandes parceiros comerciais? Até 2022 continuam as mesmas proporções em termos de parceiros. Quem que é? Esse grupo aqui correspondem aos países da Ásia. E quem são os maiores parceiros? De longe é China e depois o Japão, bem como também os tigres asiáticos, enfim, tá? A Ásia como um todo. Você pode observar que tem uma grande desproporção. Agora, nós temos em segundo e terceiro lugar, olha só, América Latina e Caribe, e somente depois as exportações para... vamos observar então aqui só depois os outros grandes países, tá? Então, primeiro, Ásia, depois América Latina e Caribe, depois União Europeia, depois Estados Unidos, beleza? Então, Ásia, América Latina, União Europeia e Estados Unidos. Beleza, guerreiros? Então, é isso aí. Pessoal, ficaremos agora por aqui e finalizo este breve encontro
com este mapa mental que vamos disponibilizar lá no meu Instagram. Então lembre-se, dá um pulinho lá no @professor Sérgio Henrique. Lembrando que nós temos grande território, quinto maior do mundo, sexta população, e estamos entre os grandes PIBs mundiais. Nós perdemos posições desde 2019, sim, mas ainda estamos entre as grandes economias mundiais. E lembre-se, o mais completo parque industrial da América Latina. Temos indústria aeronáutica, né? Por exemplo, a Embraer, que foi privatizada. E, poxa, sempre tivemos aí um grande comércio, por exemplo, com o Canadá, com quem competimos, com a Bombardier, tá? Lembre-se da indústria da construção civil, porque, olha só, dos anos 50 até os anos 80, o Brasil foi um verdadeiro canteiro de obras. Inclusive, exportamos nossa tecnologia nessa época para a África e Oriente Médio. Lembre-se, com a saída da Ford Motors, nós temos, por exemplo, um panorama de desindustrialização, beleza? Então guarde esses pontinhos e lembre-se que nossa exportação é pouco expressiva, menos de 1% do comércio mundial. Mas isso significa que nós consumimos no nosso próprio mercado. Exportamos pouco porque produzimos e consumimos no mercado interno. Tudo bem? Agora, para fechar, o que é o conceito de déficit e superávit? É simples. Déficit é quando as exportações elas são menores do que as importações, tá? Então, olha só, déficit, eu importo mais do que eu exporto. Superávit, eu exporto muito mais do que eu compro. Então, o comércio do Brasil com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a China especialmente, é deficitário. Assim, é também deficitário com a Bolívia, porque nós vendemos muito pouco para lá. É um país bastante pobre, porém nós compramos gás natural que vem para cá pelo gasoduto Brasil-Bolívia, tá? Agora, nosso comércio é superavitário com a Rússia, por exemplo, né, de quem importamos a matéria-prima para os fertilizantes, o Oriente Médio, para quem exportamos muitos produtos, principalmente ligado ao setor, né, de frigoríficos, né, e, olha só, também superávit com os países da América Latina. Lembre-se de fechar a aula, lembrando aí dos impactos das exportações do potássio para o nosso agronegócio e que nós somos liderança nos países de língua portuguesa, o único país a exportar indústria cultural, ou seja, né, por exemplo, as produções de telenovelas da Globo, que são consumidas em vários países do mundo, configuram o que nós chamamos em geopolítica de soft power, o poder indireto de influenciar a partir da sua produção cultural. Então, é isso aí, pessoal. Fica de presente este mapa mental para vocês, tá? Então, você pode dar aquele print na tela, aproveite e veja aí, né, agora, detalhadamente, esquematicamente, os nossos principais parceiros que acabamos de analisar aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e fica aquele convite. Dá um pulinho lá no Instagram, no @professor Sérgio Henrique, para que você possa, né, acompanhar todas as nossas postagens, os nossos vídeos e poder entrar em contato direto comigo. Caro guerreiro, um grande abraço, bons estudos e sempre foco no sucesso!